a religião do próximo. Assim, respeitar como assim que você fala, Lucas? É assim, respeitar porque na maioria das vezes a gente vê assim, pessoas falar assim, não porque ele é crente, ele não presta, ele tem que sair dessa religião, tem que ir para outra, porque ela é católica, porque ele é macumbeiro, ele é do candomblé. Gente, a gente tem que respeitar a religião do próximo, tá bom? A gente tem que aprender a respeitar o próximo como ele deve ser respeitado. Como eu já tinha falado no outro vídeo, né? E em questão de religião, gente, existe três religiões, né? Como eu já falei, e uma, a do evangélico, aqui ele acredita na Bíblia, Bíblia Sagrada, né? Terceira, a do candomblé, que é dos feiticeiros, né? Dos macumbeiros, como o pessoal chama aqui. Eu respeito, sabe, gente? Só é a forma de falar. Macumbeiro assim é a forma de falar que eu tô falando. E terceiro, a do católico, dos católicos, né, que adoram imagens. Eles adoram imagens, esculturas feitas de barro, de madeira, seja lá como for. Esses três sim estão ligados aí, nessa religião. Só existe três religiões, como eu já falei aqui, né? E a gente é assim, gente, a gente tem que saber respeitar a religião do próximo. Vamos respeitar mais a religião do próximo, porque assim não, porque ele tem que andar nessa religião, tem que sair daquela, porque aquela ali não assenta para ele, porque aquela ali não presta para ele. Não é assim, gente. A gente tem o livre-arbítrio para decidir o que é bom e o que é ruim para gente. Existem dois caminhos, o curto e o caminho largo, né? Então, um dos dois a gente tem que se decidir. Ou anda pelo caminho curto ou anda pelo caminho largo. Você é quem decide. Então, a gente não tem que se meter na vida do próximo, do irmão, sei lá de quem for. A gente não pode se meter. É como eu já falei, a gente tem o livre-arbítrio. A gente tem o livre-arbítrio para tomar qualquer decisão. Qualquer decisão que a gente vê o que é certo e o que é errado, a gente vai ter que, né, que se decidir, né? Se decidir para qual caminho deve seguir. A gente tem que respeitar a religião do próximo, seja lá de que religião for, tá bom? E assim, a gente sempre tem um chamado. O que é um chamado? Um chamado assim. Um chamado para evangélico, outros têm um chamado para feiticeiro, uns têm um chamado para católico, né? A igreja católica, como tem aí. Porque a igreja católica é diferente da igreja evangélica. Porque os candomblé, né? Do candomblé, os pais de santos feiticeiros, eles adoram a igreja católica. Porque a igreja católica faz parte deles. E a dos evangélicos, a gente não adora, eu sou evangélico, né? Já tem mais de 3 anos. E eu respeito a religião de qualquer um. Então a gente tem que aprender, né? A respeitar a religião do próximo, certo? Então tem que ter respeito em primeiro lugar. Respeita a religião do seu irmão, respeita a religião de sua mãe, do seu pai, do seu familiar, do seu vizinho. Respeite, tá bom? Para tudo tem um chamado na vida. Se você vê que tem um chamado para ser evangélico, seja. Se você vê que tem um chamado para ser feiticeiro, seja. Do candomblé, seja. Se você tem um chamado para ser católico, seja. Mas tome sua decisão. Se você vê que está sendo feliz nessa religião, siga essa religião, tá bom? Se você vê que está sendo feliz. Se você vê que não está sendo feliz, então não adianta. Mas pense direitinho. Respeite a religião do próximo, tá bom? Se você vê que está sendo feliz nessa religião, siga. Cada um tem seu destino, tem sua sina. Uma sina é uma coisa que a gente já nasce de pequeno. A gente veio ao mundo para cumprir uma meta, uma missão.